Seja bem-vindo mais uma vez ao DF em Pauta Podcast, o espaço democrático onde a gente garante a oportunidade a todo o povo do Distrito Federal para conhecer melhor todas as autoridades que colocam o seu nome à disposição para buscar um cargo público. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante para todos nós do Distrito Federal. Ele foi deputado distrital 2 vezes e hoje lança seu nome como pré-candidato a deputado federal. Ailton Gomes, seja muito bem-vindo ao DF em Pauta. Boa tarde, Josson. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para mim é uma honra, uma satisfação estar com você, Josson. Você é um cabra de ouro, né? Tá aí nessa luta, nessa caminhada, seu podcast tá bombando. Quem vem aqui pode ter certeza que estoura aí no Distrito Federal. É uma honra estar aqui falando com você. Beleza, agradeço pelo carinho e a deferência. Ailton, quem é o Ailton? Quem é o Ailton Gomes? Como que você pode definir para a população conhecer melhor você? O Ailton é um nascido e criado ali em Planaltina, né? Um bombeiro de origem, um apaixonado pela corporação, mas um filho de Planaltina, um pai, né? Uma pessoa cristã, de família, que cultua esses valores até hoje. Para mim, quando a gente fala em pessoa humana, a gente tem que falar de valores, né, o Josson? As pessoas estão se perdendo hoje. Então é esse bombeiro, esse pai de família, que está colocando à disposição, morador de Planaltina, para poder ser um nome a candidato, a pré-candidato federal. Você já esteve 2 vezes como deputado distrital aqui na nossa Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa. E agora você lança seu nome como pré-candidato a deputado federal. O que te faz voltar a disputar, colocar o seu nome novamente? Joston, no passado, quando esse convite veio, aí eu era um catequista lá da vila, né, um morador do encontro de casais, enfim, um jovem lá dos encontros de jovem. Quando o convite veio, foi um impacto, foi diferente para mim. Eu nunca tinha militado na política e de repente eu me vi dentro, me preparei, busquei, entendi o que é ser político, entendi o que é a política e de primeira, quando eu coloquei o meu nome, eu já me elegi. E por isso eu elegi 2 vezes, né, já nessa caminhada. E diante de todo o processo que eu passei, eu fiquei um período fora e foram me convidar novamente. Falaram, não deixa a sua experiência ficar para trás. Não deixa o período de 2 mandatos, mesa diretora, de CCJ, de administrador de Planaltina, no maior conjunto de obra daquela cidade, naquela época, na história de Planaltina. E foram atrás, e isso me levou a falar, não, eu vou me colocar, com todo respeito a todos os outros nomes, com todo o carinho que eu tenho, né, por Planaltina e pelo bombeiro, eu estou me colocando à disposição. Da sua experiência aí que está se colocando à disposição, na sua experiência aí de todo esse período já realizado, e alguns janeiros aí já emplacado na sua data de aniversário, qual é a experiência hoje que te fortalece para colocar o seu nome, mais uma vez? Aí? O amadurecimento é natural, né, Joston? Sou casado, sou pai de 3 filhos, né? Tenho uma esposa maravilhosa, uma família abençoada, que me sustentou, que me segurou durante todo o meu processo. E eu digo para você, o tempo exige de você e você tem que se preparar. E hoje eu falo para você, hoje eu estou muito mais preparado que aquele menino que lá atrás passou pela Câmara Legislativa. Hoje realmente preparado para dizer, eu quero continuar esse trabalho. Você, então, com essa experiência, me diga uma coisa aqui para todos nós que seguem o DF em Pauta. Qual é a maior dificuldade hoje da população do Distrito Federal? Se você parar para pensar, falar de uma dificuldade é complicado, né? O Distrito Federal hoje ele padece de mobilidade, ele padece da educação, que nós ficamos para trás aí no ensino, ele padece até da minha segurança pública, as pessoas têm reclamado muito. A saúde pública, quando a gente vai entrar e falar da saúde, que acho que é a principal bandeira hoje no Distrito Federal, né? Quem não tem um plano de saúde, gente,
está sofrendo, né, com os hospitais. Então, hoje, é uma bandeira muito forte para poder lutar e somar, não pessoal, mas de dar as mãos e falar, nós temos que buscar uma saída, é a saúde do Distrito Federal, né, que tá doente. Os profissionais, Joston, são de primeira, os profissionais são guerreiros. Se você pegar o funcionário público hoje, que está na linha de frente da saúde pública, eles estão dando o melhor, mas está faltando uma estrutura, está faltando alguma coisa para que eles façam o melhor para a comunidade. Por isso que o povo está padecendo. Imaginemos então que você foi agraciado por Deus mais uma vez e ele te deu mais um mandato de deputado federal. Qual seria aí para você a prioridade para Brasília? Diante do que eu já falei, eu quero citar mais um ponto, que é o empreendedorismo, que é a geração de emprego, que é a formação profissional da nossa juventude, é trazer recurso para o DF. Quando você fala assim, e aí eu estou num lugar, Joston, onde a gente aloca os maiores recursos vem da área federal. E você ser um parceiro do governo aqui, e você vem trazer recurso para injetar justamente nessas áreas. Levantar a bandeira da segurança, trazer realmente, fazer com que o policial, o bombeiro, ele sinta a vontade para trabalhar, coisa que eu já fiz no passado, trazer o recurso para que realmente o governo possa contratar médico, possa investir na saúde e buscar as áreas de desenvolvimento econômico para poder trazer o investidor para as regiões, descentralizar aqui da capital e para as regiões administrativas, para que lá ele possa sentir a vontade e gerar o emprego, né? Então o empreendedorismo e melhorar a questão da mobilidade. Brasília carece. Eu sou de Planaltina. Quem pega o ônibus ali todo dia para vir para o plano piloto, gente, não é fácil. Não é simples. E você sabe disso, José. Então, a mobilidade hoje nós temos que pegar na mão mesmo do governador e falar, governador, me dê aqui uma solução. A minha é essa aqui. Vamos juntos, vamos trabalhar. Como você pretende, então, aí ainda trabalhando na ideia do Ailton Gomes foi agraciado por Deus e pela população do Distrito Federal e teve mais um mandato e agora como deputado federal. Como você pretende fazer essa parceria com o governo do Distrito Federal e as administrações regionais e o seu mandato de deputado federal? Quando você fala parceria com o governo, é uma das principais bandeiras do deputado federal. É trazer o recurso, é trazer o projeto, é participar diretamente das emendas, é participar diretamente, né, dando a sua opinião, fazendo com que realmente as ideias cheguem aqui para nós. Para chegar lá nas administrações, eu fui administrador. E como administrador, Joston, eu falo para você, nós temos uma dificuldade muito grande, porque você não tem um recurso próprio. As administrações não são prefeituras. Você carece dos secretários, você carece do deputado, você carece do governador de mandar obra para aquela área. Como você faz isso hoje como deputado federal? Através de projetos, através de emendas, através de uma participação direta. Porque senão o administrador fica sucumbido. O administrador, coitado, ele fica lá como uma figura... Pés e mãos atadas. Pés e mãos atadas, administrando problemas, não podendo fazer projeto, não dando continuidade, né, nas ideias que ele tem para pôr em prática na cidade. Eu falo que eu fiz, quando eu fui administrador, eu tinha uma diferença. Eu era deputado. Eu aceitei o desafio do governador. Governador, Ailton, assuma você mesmo a administração de Planaltina e eu vou mandar a obra em dobro. Nessa ideia de eu deixar um período à Câmara Legislativa, eu levei o maior conjunto de obras da história daquela cidade num pacote, que foi água pluvial, esgoto, asfalto, 5 escolas, 2 centros de saúde. Nós fizemos as pontes que interligam ali o Arapuanga ao Buriti. A Vila Olímpica foi uma conquista minha, eu só não inaugurei, mas foi uma conquista minha, tá lá, deixei 70%, 80% dela pronta. A Vila Militar, que é a vila do servidor, que atendeu bombeiro, PM, professor, atendeu 5% das cooperativas. Aquele loteamento que tem lá no Buriti 4 também foi uma conquista minha. Se você for pegando a quantidade, 2 subestações de energia, que poucas vezes as pessoas falam disso, mas Planaltina hoje, se ela não tem queda de energia frequente como era no passado, é porque nós colocamos uma subestação de energia, Joston, lá no Trevo do Alemão, lá na DF-100 e outra ali no Vale do Amanhecer. Foi conquista minha.
Então, assim, foi o maior conjunto de obra. Eu aceitei esse desafio. E aí, sendo deputado, eu tinha os secretários meio que à disposição. Se eu ligasse e falasse, secretário, estou precisando, o governador falava, atende o Ailton, porque eu paguei um preço muito alto por uma paixão que eu tenho naquela cidade planaltina. E aí eu deixei a Câmara momentânea, sem perder as minhas funções diretas, né? Eu não tinha dificuldade de retornar à Câmara Legislativa para apresentar os projetos, para mandar as emendas para onde eu tinha que mandar. O bombeiro, por exemplo, eu sou bombeiro. Olha a transformação que eu fiz no bombeiro, o Josto. O período que eu tive lá, o bombeiro saiu de um bombeiro antes e um depois. A gente não tinha equipamento de proteção individual, as nossas viaturas eram velhas, os quartéis caindo, a gente não tinha promoção, a gente fazia faxina, cara. Não que a faxina seja um demérito, mas não era a função fim do bombeiro. Quando a gente contratou a empresa, a pessoa que vai e faz a limpeza lá, forma seus filhos na faculdade, mas ele entrou para fazer aquele serviço. E nós tiramos esse serviço do bombeiro e fizemos uma lei chamada 12086, que trouxe as promoções, trouxe uma ascensão profissional para todos os profissionais bombeiros, que deixou de ficar 15, 20 anos soldado, e em 2, 3 anos ele já ia sargento, como está hoje aí, né? Então, assim, esse período que nós passamos lá gerou uma experiência muito grande para nós, assim, o Josno, para chegar para o administrador e falar por onde e como resolver os problemas, para fazer a parceria junto com o governador. E uma coisa que eu senti uma dificuldade muito grande na época, eu não sei se hoje ela ainda existe, que é a distância das secretarias. Os secretários são cada um na sua, não se interage, não se conversa. O administrador ele tem que estar diretamente ligado a cada secretário, a cada pasta do governo. O cara que é interessado para buscar a necessidade ali para a sua região administrativa. Através de quem? Do seu deputado. Não tem como. O modelo de gestão que nós temos hoje é pedir socorro, deputado. As pessoas podem até estranhar, mas é isso. Nós não temos outra forma. Qual é a outra forma? A não ser administrar para pagar água, luz e administrar problemas do dia a dia, sem ter equipamento no seu pátio de serviço, sem ter ali um trator, uma patrol, sem ter um caminhão, sem ter equipamento o suficiente, principalmente para Planaltina, que tem uma área rural muito grande. Então, assim, a gente precisa estar dando assistência ali o tempo todo. Então, é isso, é pegar na mão, é olhar, é da vaidade e falar, eu preciso levar lá a bandeja lá no governo, falar, governador, estou precisando, minha área está precisando. Passar o Pires. Passar o Pires. E combativo. Tem que chegar lá e falar, eu preciso, cara, eu quero. Não tem outra forma. Se você baixar a guarda, ô Jorge, as coisas não acontecem. Você tem que chegar lá com disposição. Você tem que falar, governador, eu preciso. Minha região está lá carente disso e disso. Eu lembro assim, de quantas vezes eu ficava aguardando, sentado na sala do governador, aguardando ele chegar, para que a gente pudesse debater um assunto importante para aquela região, né? E para qualquer região que me pedisse, até sair, até ser realizada, eu não desistia. Então... Entendi. Muito bom. E agora vamos voltar no assunto que a gente começou a tocar nele, mas é importante que a gente... aborde, até por um motivo. Você, almejando a vaga de deputado federal, é quem mais injeta nessa área, é de fato o deputado federal. É a gente voltar na questão da saúde. O que você acha hoje que precisa ser modificado na saúde pública do DF? Josto, é de uma forma muito prática. Quem precisa hoje do hospital sabe a dificuldade que é passar por uma triagem, receber uma pulseira de uma cor X e você não é atendido de forma alguma. Nunca tem médico. Não sei nem se é falta da estrutura, que nós conseguimos deixar, né, duas UBS, que era o centro de saúde, que viraram as UBS do Arapuanga e das Estâncias, que dá uma assistência muito grande. Veio a UPA logo depois, veio outro centro de saúde. Eu acredito que a nível de estrutura nós temos. Agora, se a gente não tiver o profissional, não tiver o médico para atender
que não tiver um ginecologista, não tiver um clínico geral, não tiver ali um pediatra, para você chegar e saber que vai ser atendido, Joston, a saúde está doente, Joston. Não tem como, cara. A primeira coisa que o governador tem que ver é isso, é contratar profissional, encontrar a forma, e aí o governador tem que encontrar a forma, tem que trazer os deputados para perto, principalmente os deputados distritais ali, para poder ter essa conversação. E qual é o caminho? O governador que entra, eu tenho certeza que ele vai direto nesse ponto, contratar profissional. Se não for isso, ô Josto, essa pulseirinha, ela traz até depressão para as pessoas. Quando chega lá, que ele ganha uma pulseirinha verde, que ele sabe que pode ir para casa, que não é atendido, é muito difícil. E aí, como que o deputado federal, então, ele pode contribuir para melhorar isso? Opa, alocando recursos, fazendo com que os projetos lá em cima se movimentem para que continue chegando o recurso direto para o governador. E se ele chegar e falar, eu careço de equipamentos para fazer um atendimento melhor, de tomógrafo, ou de qualquer um outro tipo de equipamento, ou de equipamento simples, e está faltando a verba que está curta, o deputado federal lá encaminha. E isso ele pode fazer. Você sabe disso. Muito bom. Né? Ele pode ir no fazer gestão junto ao Ministério da Saúde, tantos outros ministérios, o Joston. Essa parceria ela tem que surgir. Eu posso levar 500 ideias, mas qual é a ideia do governador? O que ele está precisando? Por isso que tem que chegar, ir para a mesa, conversar, olhar, falar, governador, qual é o melhor caminho? Eu tenho esse, mas o do senhor, como que eu posso fazer para contribuir? Nós não podemos deixar a situação permanecer do jeito que está, o Joston. É só quem precisa da saúde pública que vai poder dizer o quanto ela está doente. E não é por falta de profissionais competentes, não, porque tem. Os profissionais são bons. Eu até, particularmente, sou contra esse formato das pessoas ir para o hospital e culpar o funcionário público que está lá. O profissional de saúde. Eu não sei se é legítimo, eu respeito, cada um tem sua forma de reivindicar, de cobrar, eu entendo, eu só acho o seguinte, que não é batendo no funcionário que está lá, tentando dar o seu melhor, que vai resolver esse problema. Esse problema, ele vem de cima, ele é de governo, entendeu? É o governo chegar e falar, peraí, vou contratar o profissional. O que está faltando? Você sempre foi uma pessoa vinculada à segurança, próxima da segurança pública, até pela sua função de bombeiro. Qual que seria uma bandeira que você, como deputado federal que você almeja, que você pretende defender para a segurança pública? A segurança pública hoje, o Joston, primeiro ela tem que ser reposto o número quantitativo de profissional. Nós temos um déficit hoje muito grande. Se você pegar quantos PMs, quantos bombeiros por dia está num plantão para cuidar de um Distrito Federal que tem 3 milhões de habitantes, não é fácil. Você vai até falar assim, caramba. Então, é melhorar o efetivo. E melhorando o efetivo é através de concurso, através de chamamento de pessoas, né, trazer novos profissionais para repor esse quadro e reposicionar a 12086. Ela já é uma lei de 15 anos, 16 anos, já está ficando velha. Precisamos melhorar essa 12086 em vários aspectos, e eu tenho certeza que o bombeiro IPM que escuta isso, ele sabe do que eu estou falando. Isso é para o interno, é para o público interno, mas se não repor o quantitativo de profissional, a gente vai adoecer a tropa que está aí, o José, dando o seu melhor. Para entender, então, um pouco melhor, muitas vezes a população está ali e não consegue compreender tanto o que você está falando agora. Você é morador de Planaltina a vida inteira. Quantos habitantes tem na cidade? Uma estimativa, uma média. A gente sabe que está acima de 250 mil habitantes, né? Quantos bombeiros hoje precisariam... quantos bombeiros tem atuantes hoje, por exemplo, na cidade de Planaltina? Salvo engano, aí é um dado de chutômetro agora, viu, José? Eu não estou com esse dado aqui real, mas não tem muito mais de 120 bombeiros, não. Se você pegar os de férias, os baixados, se você pegar os da área da área meio, da missão meio ali, do administrativo, pegar esse restante e dividir em 4 alas, você vai ver que são poucos bombeiros por plantão. 120? Eu acredito que está em torno de 100, 120. Eu prefiro não... Vamos ser otimistas e vamos trabalhar com 150? Não, está longe.
Não dá para ser otimista, não tem. Não dá, não? Não dá para ser otimista. Mas mesmo sendo 150, vamos Vamos ser bem otimistas. Isso, tá longe disso, viu, Jorge? Cara, 150 para uma população de 250 mil habitantes é apertado. E aí você pega aí, o Jorge, o bombeiro que tá tá baixado, que a gente fala, que tá de atestado médico, né, que é natural do ser humano, né? Você pega o do administrativo, que tá ali, né, no dia a dia, e o de férias. Você vai tirando e pega e faz uma divisão de 4 aí por dia. Tá. E aí a gente entrando agora num outro ponto, porque a vantagem do cargo de deputado federal é que ele abrange muita coisa, né? Aonde o distrital muitas vezes já é mais, vamos dizer assim... Limitado, Limitado, né? Porque a maioria das coisas é de governo, né? Isso é plano de governo. É plano de governo. E principalmente para o bombeiro e PM, que a verba venha da área federal, nossa lei é toda federal, principalmente lá carece desse deputado federal. Para junto do governo, para junto do comandante, a gente definir essa prioridade. Eu posso trazer e tenho, né, os nossos projetos, as nossas pautas que nós vamos defender, mas qual é a bandeira do governo? Então nós temos que estar linkado aonde? Linkado ao governo. Porque senão você vai ficar batendo cabeça e nós não vamos chegar a resultado nenhum. É interessante, eu aprendi no período que eu estava lá, Jorge, era saber qual era o projeto que estava andado, qual era a ideia que estava funcionando, o que é que o governo queria. E eu ia e pegava aquilo e fazia a celeridade para aquilo acontecer. Isso é um papel do deputado também. Muitas das vezes a gente quer ser só pai da criança, a gente quer só ser o dono da ideia e não abre mão e pega uma ideia boa de outra pessoa e não faz ela funcionar. Caramba, não pode ser assim. A gente não pode ter visão egoísta na política. Eu tenho que me juntar a você. Como deputado distrital, sempre precisava de 12 mais 1 ali para ter os 50% mais 1 ali para apoiar, para aprovar uma matéria. Então, muitas das vezes, aquela matéria não era minha, aí o cara fica aqui e não quer ajudar o outro, e quem perde é a população. Então, essa questão aí é muito séria, sabe, ô Josto? Você tem que somar, pegar a ideia e falar, essa é boa, deixa eu fazer isso aqui, andar, estudar aquela matéria, entender como é que ela vai funcionar, para a gente não dar um tiro errado. E aí, quando a gente fala sobre economia e emprego, por exemplo, como gerar oportunidade, por exemplo, para jovens, para pessoas que buscam o primeiro emprego? Jorge, nós falamos disso aqui no início, né? Se a gente não entrar no empreendedorismo, não levar o empresário que quer montar ali uma indústria, uma empresa, quer fazer ali sair do centro, para poder evitar até que o trânsito fique caótico do jeito que está, o caminho é esse. É fazer a formação profissional desse jovem lá na cidade, né, na região administrativa dele, aplicar lá, por exemplo, no meu caso lá em Planaltina, fazer com que tenha curso de várias profissões para que o empresário absorva essa mão de obra lá. O que eu escuto mais dos empresários lá, Josta, é o seguinte: uma padaria, eu formo um padeiro, dou o meu melhor para ele. Se alguém oferece um salário com R$100 a mais, ele é natural, ele precisa alimentar a família dele, ele vai embora. Então fica o cara formando um mecânico, formando um gráfico, formando várias profissões e que depois ele perde esse profissional. Esse é o papel do Estado, gerar a formação profissional para estar no mercado e você escolher os melhores, fazer vem cá, tem aqui uma prova de seleção aqui, o melhor aqui vai ter um emprego, mas eu preciso oferecer esse profissional, então é com formação profissional e levando o empresário lá para aquela região. Como é que eu levo? Área de desenvolvimento econômico, dando algum benefício ali para o cara sair daqui do centro de Brasília e ir para lá, para uma distância igual nós estamos lá, 50 quilômetros do centro, pô. Então eu tenho que oferecer alguma coisa de vantagem na questão do pagamento de imposto, sei lá, tira de algum lugar, mas o cara tem que se ver numa posição que ele fala assim, eu vou investir. E lá eu sei que aquela cidade vai ganhar.
Não tem outra forma, viu, o Joston, se não gerar emprego. O Estado não dá conta de todo mundo. O Estado ele não dá conta de absorver toda a necessidade de mão de obra. Se eu não aplicar no empreendedor, se eu não melhorar a vida do empresário daquela região, para ele gerar um emprego, nós vamos ficar falando disso aqui uma vida inteira e não vamos resolver esse problema. Não vamos, você sabe disso. Entendi. Entrando agora num ponto mais político, hoje, qual que é a diferença da candidatura do pré-candidato Ailton Gomes a deputado federal dos demais? É interessante, eu tive 2 mandatos, né, de distrital. Não é fácil, a disputa de distrital, muitas das vezes, gera até cotovelada, viu, José? Não é brincadeira, né? É uma disputa intensa, é o mesmo território, né? E é necessário, todo mundo quer a mesma cadeira, né? Opa, só tem 24. Nós somos 3 milhões de habitantes, nós temos aí, eu acredito que agora deve ter em torno aí de 350, não sei, candidatos a deputado distrital. Na minha época era 900, era 1.000, eu cheguei a concorrer com mais de 1.000, né, candidatos. Agora as regras eleitorais mudaram, diminuiu, mas mesmo assim são muitos candidatos para 24 vagas, é um vestibular pesado. A diferença do federal, você não tem briga com distrital nenhum, você não entra nesse varejo, entendeu? Pode ser que você não tenha o apoio daquele... Mas só são 8 vagas. Pois é, mas deixa eu te falar, mas você não precisa brigar com os distritais, porque enquanto as pessoas estão brigando entre eles, o que você precisa é do voto, não é? O que elege uma pessoa? Não é o voto na urna? Vai na base. Vai brigar com o cara para quê? Vai orientar, vai fazer com que o cara enxergue que a melhor saída é você. Aí é um domínio pessoal. Cada um vai com o discurso de mostrar, poxa, eu tenho esses predicados aqui, ó. Eu já fiz essa obra. Eu estou mais próximo aqui de você. Então, esse convencimento cabe ao deputado federal sem precisar brigar com os distritais. E os federais são menos. E a base de tudo é o respeito. Eu fiz campanhas sem brigar com ninguém. Eu usei aqui, falando para você da cotovelada, mas graças a Deus eu não tenho no meu histórico de campanha de briga com os adversários políticos. E, inclusive, eu impedia, que a minha turma até ficava brava comigo, eu impedia que eles fizessem esse confronto. Eu não achava que era legítimo, eu não achava que era legal. Continuo com a mesma ideia. Eu continuo com a mesma ideia. Que é no campo das ideias, é no campo do projeto, é no campo do que você já fez, da possibilidade de você poder fazer mais, é que você vai convencer a pessoa a apostar em você. Porque sempre é uma aposta, né? Você se coloca e é sempre uma aposta. E como que lida você e todo o seu grupo com as críticas? Você não pensa de vir para a política e não ter crítica. Você não sai de casa. Então, o que eu mais falo para o meu grupo ali, que estão em formação de novo, graças a Deus, pessoas maravilhosas estão retomando, estão buscando. O que eu falo para eles, gente, busque em Deus uma calma, uma tranquilidade. Se você não tiver preparado psicologicamente, você não vai ter uma reação positiva. Então, a crítica, ela é salutar, ela é boa, ela não é ruim. Se você não souber e não administrar a crítica, você não está pronto para a política. A política você vai viver sobre crítica, porque são lados opostos, não tem jeito. Você ganhou, você já tem inimigos naturais. Você tem uma bandeira ideológica, a outra vai te criticar. Já não concorda. Já não concorda. Então, e eu sou posicionado, eu tenho minhas posições, são claras, né? Então, ou seja, é natural que venha a crítica. Agora, você tem que estar preparado para lidar com ela. Como? Com o seu emocional equilibrado aonde? Em Deus, na oração, cara. O que me manteve de pé, Josta, esses anos todinhos, cara, foi oração. Foi joelho dobrado mesmo. Foi 3 horas da manhã, foi buscar as campanhas. E eu não tenho vergonha de falar, porque eu mantenho isso até hoje na minha vida. Continuo sendo catequista, sou do encontro de casais, entendeu? Procuro me relacionar bem com as pessoas, respeitar bem as pessoas. Então, se não for através do respeito, o campo das ideias a gente pode discutir, brigar, ficar até bravo, sabe, Josta? Mas a gente não pode apelar, cara. A gente não pode partir para o confronto.
não é legítimo, não é legal, entendeu? O gestor público hoje ele tem que oferecer um pouco mais do que essa coisa do egoísmo, da briga pessoal, da guerra pessoal. Não pode. Isso você não leva o bem-estar para quem está lá acreditando e apostando em você. Então, eu tento o máximo. Lógico que você não tem controle sobre todas as pessoas, em tudo. E a verdade, acho que você não controla ninguém. Mas você passa a sua ideia. E a pessoa, dentro do campo da educação que ele teve, do respeito, do conhecimento que ele tem, ele vai entendendo que ali é o melhor a se trilhar. Então, a campanha hoje, eu falo para os meus, não vamos entrar em confronto. Nós vamos defender, sim. Se precisar levantar a voz, nós vamos levantar, posicionar, não ter medo. O candidato frouxo, ele não pode nem vir para cá, não. Ele tem que estar preparado para o debate. O debate não estou até mais em cima, mas sem briga. Sem desrespeito. Sem desrespeito. Uhum, bacana. Se você tiver condição agora de assumir um compromisso com quem está acompanhando, qual que seria esse compromisso, assim, que você pode... Opa, vou assumir um compromisso aqui agora, e ó que vai ficar gravado, hein? Então, cuidado com o compromisso que você vai assumir. É sem medo, Joston, né? Eu acho que todo político, ele deveria ter uma coisa chamada acesso. Os políticos ganham e somem, né, da comunidade, do acesso do povo. E eu, como sempre fui acessível, eu faço esse compromisso com você de novo. Meu gabinete vai estar aberto para você, se você precisar. Falar que eu vou resolver tudo, eu não consigo afirmar, Joston, mas eu digo que tudo eu vou encaminhar. Você não vai sair de lá sem um direcionamento. Então, esse acesso, esse Ailton, esse bombeiro, que nunca teve medo do enfrentamento de rua, dentro do respeito, que o bombeiro ele tem uma loucura boa. É todo mundo gritando fogo e correndo do fogo, e o bombeiro entra no fogo. É na contramão, né, a gente vai enfrentar a dificuldade. Eu fiz um curso de sobrevivência na selva, Joston, lá na Amazônia. Base do Peixe-Boi. Depois vocês pesquisam lá no mapa da Amazônia. Rio Coeiras, que é um afluente do Rio Negro, que forma logo depois o Rio Amazonas, né? E esse curso de sobrevivência na selva, o coronel um dia chegou e falou assim, a selva não é do mais forte, é do sábio, resistente e habilidoso. E eu trouxe para a política. A sabedoria, a resistência e a habilidade na política, ela diz muito, sabe, Joston? Ela diz muito. Então eu reafirmo esse compromisso. Diante de tudo que eu já fiz, transformei a carreira do bombeiro, da PM, transformei na época a Planaltina, depois de todo o conjunto de obra que nós levamos, os empresários resolveram investir. Você pode observar que depois da infraestrutura de Planaltina, o básico, as pessoas não gostam de fazer ali a obra enterrada, que é água pluvial, esgoto, para depois vir o asfalto. A gente vai ver que tem Ultrabox, tem Dia a Dia, tem Comp, agora é o Forte. A gente vai ver que teve as lojas americanas e tantas outras agora, depois de todo mundo que passou e trouxe também melhorias para a cidade. Quantos empresários resolveram investir na cidade? Mas é depois que ela está sedimentada, entendeu? Depois que ela está sedimentada. Então, eu reafirmo esse compromisso com vocês. O Ailton mora na mesma casa, estou no mesmo bairro, estou no mesmo lugar. Então, não é difícil de me achar. Vocês vão me encontrar. Agora, se o seu compromisso, se o seu projeto for igual o que eu estou querendo, vai ser mais fácil da gente andar. Agora, se o seu projeto não bater com o meu e eu entender que ele é bom, nós vamos absorver e nós vamos colocar para funcionar. Porque é através da política que o projeto anda, que a vida das pessoas melhora. Sem a política, o Joston, sem captação de recursos, sem a melhoria, sem ir no governo, sem bater de frente, sem um debate, um diálogo, as coisas não acontecem. Pode ter certeza. Aquela frase, inclusive, que diz que você pode até não gostar de política, mas muitas vezes pode ser governado por aquele que gosta. E muitas vezes o que gosta não é bom. Pode ser isso também. E aí a gente tem que avaliar muito isso, porque hoje você precisa da política para absolutamente tudo. Um padre amigo, quando eu recebi o primeiro convite, e ainda sem muita firmeza na época, se era isso que eu queria para minha vida, para minha família, ele chegou para mim e falou, Joston, toda vez nas campanhas nós somos obrigados a votar.
e nem sempre a gente vota no melhor. A gente tenta aproximar ao máximo, porque os bons não têm coragem de colocar a cara a tapa. Os bons, ou pelo menos os dito bons, né? Não têm coragem de pôr a cara para bater. Então, aquela frase, naquele momento, reafirmou em mim um compromisso. Falou, é mesmo, nós somos obrigados a votar. Pessoas vão se colocar à disposição. E dentre essas pessoas, eu vou escolher aquele que eu me identifico melhor, aquele que aproxima das minhas ideias, da minha ideologia. E é assim que funciona. Né? Aquele que aproxima da minha região, ou daquele que defende as minhas ideias, aquele que pode fazer por mim. Esse é o pensamento de quem está lá fora. Entendeu? Então, eis-me aqui. Simplesmente Ailton Gomes. Simplesmente mantendo o slogan, gente, que fez, né, o Ailton, naquele primeiro momento, ser bem conhecido, não só em Planaltina, no Distrito Federal, porque eu trabalhei para toda Brasília, né? E em especial a minha querida Planaltina. E o slogan era simplesmente Ailton Gomes. Não era mais do que isso. E eu continuo não sendo mais do que isso. Eu sou o simplesmente Ailton Gomes, o bombeiro que quer continuar a trabalhar por você, que quer continuar a levar as ideias, levar os princípios de família, né, de união, né, de respeito, de valores, tudo que a gente precisa hoje, Josto. Mas eu não falo isso pela política, eu falo isso porque eu sou catequista até hoje. Eu trabalho com regularização de casamento, valorizo muito o matrimônio. Acho que o casamento é a base de toda a sociedade, é a família. Sem uma família estruturada, sem uma família bem preparada, não tem bons profissionais, o Joston. Então, a política ela não pode desfazer isso em você. Ela não mexeu nesses valores, ela não mexeu. Não mexeu e não vai mexer. Isso eu garanto. Entendeu? Nos valores morais de família que eu tenho, essa eu não permito ninguém mexer. Eu estou à disposição para qualquer debate, para qualquer assunto, para qualquer projeto. Muitas das vezes a gente até aqui não expõe tudo ainda de projeto, porque é interessante. Tem gente que está vindo para a política que não tem nada para oferecer. E você vai num podcast lá do Joston, que é bem escutado, bem acompanhado, né? E aí, opa, ideia boa aqui, vai lá e põe. Então, deixa isso para, né, o nosso panfleto de campanha, que depois das convenções vão acontecer, e aí sim a gente coloca no papel toda a ideia, tudo aquilo que a gente quer defender, tudo aquilo que você me perguntou e apertou em alguns assuntos aqui, bom, bacana, mas ainda eu quero te falar que eu não pude falar tudo ainda, até porque fui orientado pela própria equipe, né, que falou, deputado, você gosta, você tem um coração bom demais, vai falar de todas as ideias antes da hora, e o povo que não tem vai lá e copia, né? Então, assim, mas eu não tenho dificuldade com isso, não. Eu brinco com isso, mas eu não tenho dificuldade. As ideias boas têm que ser copiadas, as ideias boas têm que ser colocadas para frente. Eu nunca tive essa visão egoísta, não, tá? O saudoso Silvio Santos, inclusive, falava que nada se cria, né? Tudo se copia. Se copia, é isso. E nós que estamos ali na região norte, né, Joston, que sabemos das nossas necessidades, a questão, mais uma vez eu falo de mobilidade, mais uma vez eu falo da distância que nós temos aqui do centro, né, do Distrito Federal, de Brasília. Nós temos que entender bem como é que nós vamos resolver esses problemas. E a gente só vai resolver através da política, através do governo, através de debate, de conversa, né, de saber como é que as ideias estão lá para a gente encaixar nossas ideias também. Essa é a política. A promessa, muitos podem até prometer. Eu conheço. Eu fui 2 vezes da mesa diretora. Eu fui da CCJ. Participei de comissões importantes na Câmara Legislativa. Apresentei muitos PL, apresentei muitos projetos de lei, entendeu? Muitos aprovados. Tem um que eu acho até interessante. Esses dias até uma pessoa estava me lembrando que nunca mais tomou banho. Ia passando debaixo dos prédios aqui e os ar-condicionado não ficava molhando todo mundo, pingando. O projeto daquela encanação ali, de tirar aquele pinga ali, foi meu. E ganhei, na época, uma reportagem grande ali sobre aquilo, porque as pessoas realmente deram depoimento que ia para o trabalho e passava. Pode parecer uma coisa simples, mas que é de uma grande importância, né?
E se eu for ler aqui vários, se você permitir, só para você entender, Não, é com você, PLs, a fala é sua, meu irmão. vários PLs que eu pude apresentar na época, né, estabelece princípios e parâmetros técnicos que deverão ser assegurados para a adequação da estrutura física de áreas destinadas ao atendimento de idosos aos hospitais. Foi meu, foi aprovado. PL 1274 de 2012. Olha que maravilha. Um PL que concede isenção de pagamento de taxa de renovação de carteira nacional. Ora, isso aqui eu já tinha, já foi uma luta minha para acabar com essa tanto de taxa que tem da carteira de habilitação, né, aos policiais e bombeiros. Olha que bacana. O policial, na época, ganhou com isso, da gente tentar diminuir, já que o cara está no trânsito, o cara que está ali, é ele que está na luta do dia a dia. Servindo a comunidade. Servindo a comunidade, entendeu? O PL 504 dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação nas bilheterias dos alvarás de funcionamento e laudos de vistoria técnica nos eventos e locais de diversões, tem como eletrônico e constante, ou seja, sinalizar direito para evitar grandes pânicos, né? O PL 150 dispõe sobre a responsabilidade de sinalização da segurança para pedestres na entrada e saída de estacionamento. Isso tudo aí só tem hoje, está sendo colocado, porque virou projeto de lei, que o Ailton colocou, é uma obrigação. Muitas vezes a pessoa até utiliza esse serviço e não sabe, quem foi que fez. Acha até interessante, acha legal. Bacana. Foi iniciativa do governo? Não, foi iniciativa de um deputado lá, com a sua equipe, pensando, né, e colocando. Outra aqui que eu achei bacana, dispõe sobre a realização de exame para detecção patológicas oculares detectíveis nos recém-nascidos. Esse exame que a criança já faz quando nasce é uma obrigação por causa de um projeto de lei que foi feito lá na Câmara Legislativa. Isso só no âmbito do Distrito Federal. No Distrito Federal. Tá aqui, nos hospitais públicos e particulares, viu? Não é só no hospital público, certo. Não. O 821 de 2008, contra a compulsória da violência contra o idoso. Olha que interessante isso aqui, Rosto. Cria notificação compulsória da violência contra o idoso e dá outras providências. É compulsório. Se você é violento com seu avô, com seu pai, com qualquer idoso, qualquer um pode chegar e falar, opa, e é compulsório, pode ir. Entendeu? Para defender de maioridade. Qualquer tipo de maus-trato com idoso. Qualquer tipo de maus-trato com idoso, que é maldade. Eu cuido hoje da minha sogra que tem Alzheimer. Minha esposa trabalha, eu estou aposentado. Meu pai está com 86 anos, está bem debilitado. Minha mãe está com 82 anos. Imagina uma maldade com um idoso. Está aqui. Eu consegui, né, através da Câmara, dispõe sobre a garantia de direito da criança e do adolescente ao atendimento pedagógico e escolar na internação hospitalar. Quando a criança pega um atestado da escola pública e vai para ficar 1 mês, 2 no hospital público, esse direito do professor ir lá, está aqui. Ailton Gomes. Mas aí, no caso, o professor vai na unidade de saúde? Na unidade de saúde. Ele tem o direito de ter as mesmas matérias da escola, de receber esse ensino lá. Se não é colocado em prática, eu não sei porquê. Mas aí, na verdade, ele vai receber só o material? Ou ele vai receber o professor lá? Como é que é ele isso? dispõe... Hoje, na época, foi criado um dispositivo do professor poder ir na escola, para ele não ficar sem aquele conteúdo. Agora, a forma, se vai ser um vídeo, como está hoje, aí é diferente. Foi dadas as providências, mas foi autorizado, foi feito, para, na época, a criança não ficar com falta, não perder aquele tanto de falta na escola. Se ele tá a debilidade dele não é o suficiente para ele não ter percepção, entendeu? Às vezes ele está em coma, tá? Aí não pode. Certo. Mas conforme a internação dele, ele pode receber o profissional lá, entendeu? Um interessante aqui, ó, assegura no âmbito do Distrito Federal a realização da semana de... essa de conscientização, né, também foi nosso também. Mas o telefone e o endereço do PROCON em todas as notas fiscais que você pega até hoje foi um projeto meu. Toda vez que você tira uma nota fiscal
você vai lá, tem um número do PROCON. Inclusive nos estabelecimentos comerciais. Aí nos estabelecimentos... geralmente o Código de Defesa do Consumidor aí já também. foi um outro projeto de outro deputado, para os menus e para a fachada do comércio. Mas a nota fiscal, e foi baseado nesse aqui da nota fiscal que criaram para colocar no menu e colocar nas fachadas. Já não é um projeto meu. Entendi. Mas quando você pega uma nota fiscal e olha lá o telefone do Uma PROCON, coisa complementa a outra. uma né? coisa complementa a outra. Certo. Então você vai vendo a importância de ter e quantos projetos eu pude contribuir com outros companheiros, né, na Câmara Legislativa. Então, assim, é interessante, cara. Às vezes as pessoas criticam, e é natural, porque a política está com uma ideia, está muito ruim, né? Está muito ruim. Falar de política hoje as pessoas não querem, porque por todo o contexto. Mas nem tudo, gente, eu falo para vocês, é verdade. Procura saber a verdade. Eu garanto para vocês que nem tudo é da forma que se vende. Antes de jogar a pedra, não importa em quem que seja, procura saber se é verdade. Ailton, nós estamos chegando ao término do nosso bate-papo, que foi muito construtivo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, né? O seu carinho, a sua deferência, que logo que foi convidado já esteve à disposição. Mas teria algum assunto específico que a gente não abordou, mas que você gostaria de tratá-lo? Ô Joston, eu acho que tudo que tinha que abordar aqui foi falado. Eu quero só mandar um recado, né? Não só para a área norte aí, que a gente está chegando com essa disposição, né, de contribuir mesmo para melhorar aquela região. Acho que chegou a hora da gente olhar para aquela área norte e falar assim, olha, gente, vamos aplicar, vamos investir nessa região. E para o bombeiro e PM, né, para os profissionais de forma geral, que eu vou ser um defensor ferrenho. Eu lembro que a corporação não tinha estrutura, não tinha equipamento de proteção individual, não tinha aquela piercing, sabe? Aquele carro bonito aí, americano, que anda na rua. Aqui foi nós que adquirimos. O bombeiro de Brasília não tinha aqueles carros. A academia em cada quartel operacional do bombeiro, antigamente era interessante. Quando o cara chegava a subtenente, era final de carreira para ele. Hoje não, os novinhos estão chegando a subtenente, porque a lei do 086 deu essa condição. Mas a gente chamava do subão, o cara barrigudo, o bombeiro já na aposentadoria. Mas não dá uma carreira. Não dava carreira mais, não dava conta, né? Já estava no fim de carreira. Isso acabou. Hoje você pega o bombeiro, você olha pro cara, tá treinado, tá preparado, é outro nível hoje de corporação, do profissional pronto para te atender. Entendeu? Eu só quero dizer que esse compromisso vai continuar. E em todas as áreas. A experiência que o Ailton adquiriu na Câmara Legislativa me dá a tranquilidade de falar que em todas as áreas hoje nós estamos prontos para o debate e para a afirmação de que a gente faz compromisso, tá? Você falou aquela hora qual é o compromisso eu continuo dizendo, é o acesso. O Ailton vocês encontram. O Ailton, se vocês ligar, ele devolve a ligação. O Ailton, se você procurar, sabe onde é a casa dele. E se bater, se não tiver na hora, deixa o recado que eu chego. Entendeu? Beleza, maravilha. Ailton, muito obrigado mais uma vez. A você, a toda a sua equipe que esteve disponível para todos nós. Esse é o espaço do DF em Pauta. Um momento de debate, fortalecimento da democracia, um debate no campo das ideias, um momento muito importante que nós estamos chegando. Se aproximam as eleições em outubro e nós estamos aí no primeiro período que é de pré-campanha. Logo mais será as convenções partidárias. Quem for candidato vai se referendar. E boa sorte a todos, boa sorte a você, Ailton. Forte abraço a todos aqueles que acompanham o DF em Pauta e até mais.